Olá! Nessa aula vamos abordar uma questão importante, o cruzamento das informações entre a ECF e a ECD. Sempre falamos da necessidade do cruzamento de dados entre obrigações que trazem informações em comum. Além disso, uma das formas mais utilizadas pelo fisco brasileiro para fiscalizar eletronicamente as empresas foi o cruzamento de dados coincidentes que são declarados em obrigações diferentes. É o caso da ECF e da ECD, que trazem diversas informações em comum. Na ECF, nós informamos todas as operações que influenciam a composição da base de cálculo e do valor devido do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas temos que compreender que todas essas informações declaradas na ECF não têm impacto somente nas apurações do IRPJ e da CSLL. O valor da receita oferida, por exemplo, serve como base de apuração de outros tributos, como o PIS e a COFINS. Então, pela lógica, as informações declaradas na FD Contribuições podem ser confrontadas com as informações da ECF através do cruzamento entre as declarações. Seguindo a linha de raciocínio da fiscalização, podemos confrontar com a ECF diversas declarações eletrônicas que fazem parte dessa estrutura de informações prestadas ao fisco. Já a escrituração contábil digital, a ECD, tem por objetivo a substituição da escrituração contábil em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital o livro diário e seus auxiliares, livro razão e seus auxiliares, balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórios dos assentamentos neles transcritos. A ECD é uma das bases diretas para a elaboração da ECF, pois utilizamos os saldos e contas da ECD para preenchimento inicial da ECF. Na maioria dos casos, somos obrigados a recuperar a ECD para a geração da ECF, utilizando o PVA, Programa Validador e Assinador. Esse procedimento de recuperação não garante que os dados estejam coerentes entre as duas declarações. Equívocos no mapeamento que correlaciona as contas analíticas da empresa com o plano de contas referencial da Receita, parametrizações equivocadas para a recuperação da ECD, entre outros fatores, podem fazer com que haja distorções nas informações prestadas. Além de comparar os valores das contas analíticas declaradas na ECF e na ECD, temos que verificar as informações referentes ao plano de contas, centro de custos, subcontas correlatas, mapeamento das contas referenciais, transferências de saldos dos planos de contas anterior, além dos saldos contábeis das contas patrimoniais e de resultado. Essas informações devem estar coerentes entre as duas declarações, com exceção somente dos saldos, quando a ECD é anual e a ECF é trimestral. Um outro problema que vimos ser recorrente é a correção de alguns erros identificados somente na validação da ECF, como, por exemplo, a informação incorreta ou incompleta de centro de custos ou de mapeamento das contas referenciais. Fazer os ajustes somente na ECF não é correto. Esse procedimento gera informações distintas entre as declarações. E em determinados casos, temos que corrigir a ECD também, para que tudo fique correto e não tenhamos problemas com a fiscalização. Somente com o cruzamento entre as declarações teremos certeza de que está correto. Vamos ver um exemplo prático deste cruzamento. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo prático do cruzamento da ECD com a ECF. A gente já viu aí na aula a necessidade desse confronto de informações, né? Por mais que a ECD seja uma das bases da ECF, a gente ainda tem muito problema que pode acontecer, que pode ocorrer aí na importação, até mesmo na geração da ECD, que vai impactar. Então a gente vai discutir algumas coisas com vocês aqui. Vamos dar uma olhada na tela do auditor, como é que a gente pode fazer o cruzamento e o que a gente vai identificar nesse tipo de análise. Eu vou repassar com vocês aqui o procedimento de importação e análise do arquivo, é rapidinho, né? Só para a gente ver como é que é tranquilo. Olha, eu clico no carregar, seleciono os meus arquivos que eu quero, no caso aqui a nossa ECD e a ECF, né, para fazer o cruzamento, agora na época da entrega, né? O sistema já identificou os arquivos, mandei analisar e em seguida ele vai gerar os resultados para mim. Bom, agora o sistema já analisou o nosso cruzamento, né? Já fez a nossa análise e vamos dar uma olhada no relatório. Entro aqui no ECF, eu vou direto aqui no ECF com o ECD, que é o foco do nosso estudo nesse momento, né? Então aqui a gente tem um relatório que o sistema gerou. O que nós estamos fazendo? Nós estamos confrontando, né, informações que são
deveriam ser as mesmas, né, que são informações equivalentes entre essas duas declarações. No nosso relatório, a gente já identifica algumas coisas que não foram localizadas na SCD, porém foram informadas na SF. Aqui no nosso exemplo, a gente vê que o auditor está apontando que não foi localizado, né, o registro I355 aqui na SCD, referente a uma informação que foi feita na SF com base no registro K355. Esses dois registros, eles têm a mesma base, a mesma informação prestada, e eles se referem também ao mesmo período de apuração. Então, nesse caso, as informações deveriam ser as mesmas, ou pelo menos, né, bem equivalentes. Aí a gente está vendo que na SF foi informada uma coisa que não foi gerada na SCD. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente tem outras diversas análises, né? O auditor vai fazendo, confrontando esses dados para a gente poder ter certeza que os arquivos estão prontos para serem transmitidos. A gente aponta a conta analítica, o período da data, o registro que está sendo questionado, a informação, né, que a gente teve declarada na SF, que eventualmente não foi informada na SCD ou até vice-versa. E para gerar o relatório, em Excel, de repente, para eu analisar, é só clicar no baixar aqui que o sistema gera. Então, pessoal, no nosso cruzamento, a gente vai conseguir fazer esse fechamento de dados entre essas duas declarações, fazendo uma simulação aí do que a Receita vai fazer internamente. Agora, existem alguns problemas na SCD, na informação que a gente faz ali, que podem ser detectados não somente com o cruzamento do SCD com a SF. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma análise que a gente pegou aqui na própria SF, de um problema que é resultante aí de uma informação mal feita de repente na SCD. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Eu vou cair aqui para minhas inconsistências, né, para a gente ver o relatório de erros aqui do auditor. E a gente já selecionou aqui o nosso exemplo, né, o código 32128. Então nessa análise aqui, o que o auditor está vendo? O auditor está vendo que existem saldos finais para uma determinada conta analítica que está diferente. A gente tem um saldo final informado no SCD e eu tenho um outro saldo final informado no SF. Então o K355 é o registro que se refere a SF, né? A gente até viu agora há pouco lá no nosso relatório que tinha informação em um e não tinha no outro, né? E o C355 é o encerramento lá no SCD. Então o auditor está vendo, olha, eu tenho um saldo final para uma determinada conta e na SCD e eu tenho um outro saldo final aqui informado na SF. Então, pessoal, esse tipo de problema ele pode ter sido gerado por várias situações. Entre elas, a gente pode destacar algumas que a gente vê que é muito comum acontecer. Por exemplo, eu tenho várias SCDs para recuperar e gerar minha SF. Minha SCD pode, né, ter vários arquivos aí no período, dependendo de algumas situações específicas. Só que eu não me atentei para a questão dos saldos. Eu tenho um saldo final em um determinado arquivo que não é equivalente ao saldo final do arquivo seguinte, da minha SCD, do período seguinte. E isso daí, quando eu transmito meus arquivos, eles vão, né, bonitinho e tal, mas isso vai dar um problema na hora da geração da SF, porque a gente vai fazer a contabilidade desses saldos aí. E aí o sistema ele vai conseguir mapear isso e ver que tem alguma coisa diferente. Uma outra coisa que pode acontecer também é aquela relação de que eu posso fazer uma SCD anual e, de repente, se a minha empresa for tributada aí pelo lucro presumido, né, eu vou ter que fazer minha SF trimestral, porque a SF segue a tributação da empresa, né? A SCD já segue outros parâmetros de escrituração. Então, como a SF vai apurar o nosso imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, né, e essas apurações são trimestrais, eu sou obrigado a fazer essa SF trimestral. Então, nessa recuperação, eu também não me atentei para essa questão de saldos. E aí a gente teve esse probleminha aqui. Então, o importante que eu quero trazer para vocês aqui com isso é o seguinte: confronto da SCD com a SF é uma coisa que a gente deve fazer. Um procedimento super simples, a gente acabou de ver aqui, eu faço quantas empresas for necessárias aí num período rápido de 1 hora, eu posso analisar aí várias empresas, entendeu? E é importante para eu ter certeza da coerência das informações entre os arquivos, com a visão que a Receita tem. A gente já discutiu com vocês aí algumas outras vezes essa questão de analisar as informações tanto da SCD como da SF, né, sobre a visão da Receita, que é o que vai ser feito internamente, né, pelo nosso fisco. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso. A gente está fazendo o confronto dessas duas declarações, mas com a visão da Receita. A gente está analisando o arquivo que vai ser transmitido e
que vai cair na base da Receita. Então, tendo esse tipo de situação, isso pode chamar a atenção para fazer um processo de fiscalização mais aprofundado, chamar a empresa aí para de repente se explicar, entendeu? Ou até mesmo a gente ser obrigado a retificar, né, substituir aí a ECD, trazendo as informações que a gente não colocou. Só lembrando mais uma coisa, uma outra situação que pode gerar problemas aí nesse confronto e a gente tem que ajustar é a questão da natureza das contas. A gente até comentou aqui no princípio da aula que muitas vezes a pessoa vai lá, faz a correção na SCF, porque a SCF fez uma análise ou ele viu aquele erro ali de repente, então ele corrige na SCF, mas ele não se atenta que ele tem que fazer essa mesma correção lá na ECD. Então a gente também é muito comum acontecer a natureza da conta. Por determinados motivos aí, ou por um deparo mal feito que eu fiz no ECD, ou de repente não fiz esse deparo na ECD e vinculei uma conta aqui na minha SCF que está errada, e aí eu identifiquei esse problema, tenho que excluir aquela conta do vínculo que eu fiz, né, do deparo que eu fiz, e para isso eu vou ter que trocar a natureza das contas ali, da informação que eu estou gerando. Quando eu faço essa alteração na minha SCF, eu tenho que estar atento, porque a minha ECD também tem esse mesmo dado. Então, se por acaso eu fizer alguma alteração desse nível assim na minha SCF, eu tenho que ver a necessidade de eu corrigir minha ECD e de repente substituir esse livro. Então, por isso que a gente fala, né, voltando aqui à questão que a gente já bateu várias vezes, da importância de a gente fazer esse arquivo com calma, tranquilidade, de fechar todos os cruzamentos possíveis com ele. Né? A gente deu exemplo aí também de fazer cruzamento com a SPED contábil, com o fiscal, né? Que são bases também que vão ser utilizadas para o confronto com as informações da SCF, que aí a gente vai ter certeza que realmente está tudo certo. E se por acaso eu fizer alguma alteração nessa minha SCF, vamos analisar o arquivo novo, tá certo? O arquivo que eu acabei de alterar. E aí eu faço todos os cruzamentos com esse arquivo alterado para a gente ver se está tudo certinho mesmo, se nessa modificação, nessa correção que eu fiz na SCF, de repente eu não vou ter que fazer uma correção em alguma outra declaração, ou na ECD, ou né, estudar melhor aí se também essa correção que eu estou fazendo na SCF está caminhando no sentido certo, ou se eu, de repente, posso fazer algum ajuste ali diferente para não ter que mexer no que já foi transmitido. Tudo bem? Ficou claro como o cruzamento da ECD com a ECF é necessário? Agora eu queria te mostrar a possibilidade de outros cruzamentos com a ECF. O profissional que pratica a cultura da auditoria eletrônica tem que conhecer bem as declarações com que está trabalhando. A partir deste conhecimento é possível traçar alguns parâmetros comparativos. Por exemplo, entregamos a DCTF com informações sobre o recolhimento de tributos e contribuições federais. Na ECF é feita por ação do IRPJ e da CSLL, tributos que também são declarados na DCTF. Então nada mais lógico que verificarmos se essas informações estão coerentes. Então, no cruzamento da ECF com a DCTF, é possível conferir o IRPJ e a CSLL a pagar. Seguindo esse raciocínio, também podemos cruzar a ECF com o SPED fiscal e com a FD contribuições, comparando os valores da escrituração contábil fiscal através das contas referenciais, com os valores lançados em todos os SPEDs fiscais e em todas as FDs contribuições referentes ao mesmo exercício. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que é possível verificar se as informações prestadas na DIRF estão correlacionadas com o que foi declarado na ECF. Para isso, vamos verificar se os valores referentes a rendimentos tributáveis de dirigentes, sócios ou titulares informados na ECF estão de acordo com os valores informados na DIRF, se os valores referentes a lucros e dividendos distribuídos aos sócios ou titulares informados na ECF estão de acordo com os valores informados na DIRF, se os valores referentes ao IRRF sobre os rendimentos pagos a dirigentes, sócios ou titulares informados na ECF estão de acordo com os valores informados na DIRF. Ainda podemos fazer o confronto dessa ECF com o PERDCOMP, verificando se o valor do saldo negativo declarado no PERDCOMP está divergente do valor informado na ECF, se o somatório das parcelas de crédito informadas no PERDCOMP está divergente do valor informado na ECF, se as parcelas de crédito informadas foram suficientes para comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, bem como a apuração do saldo negativo. Por fim, podemos cruzar os dados da ECF com informações fornecidas pela própria Receita Federal, através do portal ECAC.
No ECAC podemos gerar o relatório de fontes pagadoras, que traz informações sobre as retenções do IRPJ e CSLL sofridas pelo declarante. Cruzando com este relatório, podemos verificar se os valores de RRF e de CSLL por fonte pagadora declaradas na SF estão em conformidade com a base da Receita Federal. A nossa websérie sobre a SF termina aqui. Lembrando que as aulas estão disponíveis por tempo limitado, por isso inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e fique por dentro dos próximos conteúdos. Tchau, tchau!